Agora sim, Everton, aquele outro arquivo, esse aí, joia. Só fazer um teste aqui, aí está funcionando aqui. Se você quiser ficar de boa aí, hoje ele está funcionando, viu? Obrigado. Primeiro domingo do mês de julho, portanto, primeiro domingo do segundo semestre. E durante já algumas semanas, revisitando os temas de séries que nós meditamos com vocês, irmãos e irmãs, até aqui, me chamou muita atenção a série de janeiro, que falou muito ao meu coração. Não vou fazer a maldade com você perguntando se você se lembra da série de janeiro, tá? Vou te ajudar, tá? Mas aquela série de janeiro também, por meio do Espírito Santo, da palavra, me inspirou a série que nós estamos começando hoje, permitindo ao Senhor, mudança de hábito, tá? Então vou pedir para você abrir o texto de 2 Reis, capítulo de número 20, o texto muitíssimo conhecido, também a sua história muitíssimo conhecida, ou muitíssima conhecida, e nós vamos nos ater inicialmente apenas a 3 primeiros versos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, aliás, segundo livro, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 20, apenas verso 1º, verso 2º e verso 3º. Segundo Reis, 20, 1º ao 3º. Você encontrou? Amém? Verso 1º. Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse assim a ele. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. E aí na tradução que eu estou usando diz assim: você não vai escapar. Imagina receber uma visita dessa, e de um profeta, né? O texto é conhecido. Então o profeta Isaías chega na casa dele, o rei Ezequias, e diz assim para ele: Deus me mandou aqui, e eu tenho uma profecia para você, tenho um recado de Deus para você. Coloca a tua casa em ordem, porque essa doença grave que você tem vai te matar. Você não vai escapar. Deus mandou falar. O que faz Ezequias quando recebeu aquela profecia? Verso 2. Então Ezequias virou seu rosto para a parede, eu imagino assim, né? Eu sempre digo isso quando eu medito nesse texto e quando tenho a oportunidade dele compartilhar. Eu imagino a cena, ele vira para a parede e começa a esmurrar. Não, Deus, em hipótese alguma, não. O senhor está enganado, o senhor está equivocado, não pode ser. E daqui a pouco você vai entender comigo, se você não conhece tão bem essa história, porque faz sentido essa oração de Ezequias. Porque qual é o teor da oração de Ezequias? Está registrado no verso 2. Então, virando-se o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo assim, verso 3, ó Senhor, a expressão aí do verbo é lembrar, como se Deus pudesse ser esquecido, né? O senhor não está enganado não, Deus? Eu vou te ajudar a lembrar então, Senhor. E para lembrar a Deus, ele vai descrever a si mesmo. Ou seja, o senhor não está enganado, porque olha de quem se trata. Verso 3, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos, e Ezequias chorou amargamente. Até aí. Feche os seus olhos, irmãos e irmãs, vamos mais uma vez orar. Vou pedir à pastora Alessandra, conduza-nos nesta oração. Como te servir, como andar nos teus caminhos, Pai, como o Senhor
Sim, Senhor. Amém. Então tá aí. Janeiro todo nós falamos sobre planejamento. Eu sei que você sabia e se lembrava, mas eu fiz apenas uma brincadeira com você. Ah, não, pastor, eu não lembrava mais. Então, se você não se lembrava mais, tem uma tarefa para você, tá? Olha só, você lançou metas quando foi inspirado por aquelas pregações em janeiro? Não sei, não precisa de responder para mim, apenas pense um pouco. Se você ficou inspirado por aquelas mensagens em janeiro, sobre planejamento, pensando no início do ano, e não só pelas mensagens, mas é muito comum na cultura brasileira, ainda que usando a palavra do francês, no Réveillon, na virada, a gente lança algumas metas e coloca aquilo como objetivo e começa então a expectativa, a esperança de que aquilo será conquistado. Desejos, necessidades supridas e por aí vai. Então isso é comum. Daí a inspiração de termos falado sobre, a partir de janeiro, sobre planejamento. E você lançou algumas metas lá em janeiro? Não responda para mim, né? Portanto, depois de 6 meses, a pergunta está aí, né? Você se lançou metas, objetivos, depois de 6 meses, portanto, a metade do ano já foi. Você está perto ou longe das metas que você lançou lá em janeiro, quem sabe inspirado por aquelas palavras, aquelas pregações. Então vamos lá, o tema dessa noite é Ponha em Ordem a Tua Casa, e a série do mês é Mudança de Hábito, Mudança de Hábito. Toda mudança, irmãos e irmãs, causa estresse, um tipo de fadiga emocional, porque também falamos naquele mês de janeiro, em alguma das mensagens, mencionamos, por exemplo, a dificuldade que a gente tem de romper com a zona de conforto. E quando nós falamos de mudança de hábito, nós estamos falando, por exemplo, de algo que, por exemplo, nosso cérebro faz como uma tarefa cotidiana. 45%, ou seja, a metade de tudo que nós fazemos, pensamos, falamos, planejamos, aí quase a metade da nossa vida, daquilo que pensamos e falamos, vem daquilo que a psicologia chama de, no cérebro, a parte límbica. Ou seja, você é provocado por coisas que o seu próprio cérebro já guardou na memória e está aqui o psicólogo, e vai fazer com que você reaja a partir daquilo que ele próprio já tem na memória. É chamado de cérebro preguiçoso. E por que preguiçoso? Porque ele vai pegar daquilo, que eu costumo dizer, que está lá no almoxarifado. Daí pensar, Paulo, na figura de um expedicionista, uma profissão tão antiga que eu acho que nem existe mais. Aquele que cuidava lá no almoxarifado, sabia de tudo que tinha lá dentro, está ali há 20, há 30 anos, conhece cada caixa, cada canto, sabe tudo. Porém, não sabe nada do que está de fora, por exemplo, pensando no planejamento da empresa. É aquela pessoa que vai lá e faz e cumpre tarefa. Muitas vezes o nosso cérebro age, pelo sistema límbico, age a partir disso. E aí, de manhã, eu usei um exemplo bem comum. Quando você está conversando com alguém, ouvindo alguém, o cérebro, de repente, sem que você se aperceba, diz para você, cruza os braços, e aí você cruza o braço, e está ali ouvindo a pessoa, né? Você tem alguns tipos de ações, né? Colocar a mão no bolso, mas você está ouvindo aquela pessoa. Mas, de repente, na conversa com aquela pessoa, ela te provoca algo inusitado, mudança de hábito. Que tal você cruzar os braços, só que acima da cabeça, aqui atrás? Para você fazer isso, a psicologia vai chamar Oscar Freire, de córtex cerebral. É algo novo. Portanto, é algo que incomoda, é algo que você precisa começar a treinar. E eu coloco aqui, por exemplo, tem alguns de tradição alemã aqui, colocar como alvo aprender toda semana 20 palavras novas em alemão. Córtex cerebral, mudança de hábito. E para que eu possa, então, alcançar objetivos, eu preciso, de alguma forma, inverter essa lógica do nosso cérebro preguiçoso. Por isso, irmãos e irmãs, talvez, depois de 6 meses,
a gente tem de confessar para o pastor dizendo: ih, pastor, lancei metas ousadas lá em janeiro e até agora nada. Estou bem distante. Talvez você, talvez eu, estejamos sendo traídos por esse cérebro preguiçoso que sempre nos provoca a fazer sempre as mesmas coisas, como dizia Albert Einstein, frase tão citada aqui e conhecida por vocês. Não se pode atingir metas, portanto, não se pode alcançar novos resultados se a gente continua a fazer sempre as mesmas coisas. Hábito, irmãos e irmãs, por esse cérebro preguiçoso, hábito é como vício. É como vício, difícil de se libertar. Aqueles cacuetes, um tipo de hábito. Você acorda de manhã, não sei se você gosta de café, eu muito, na cultura brasileira é comum dizer isso. Você acorda de manhã, o seu cérebro já diz para você, né? Sistema límbico, olha, ele coloca em você, antes de Deus você lembra do tal bendito café. Então, hábito é como um vício, são aquelas coisas, Guilherme, que estão cristalizadas na nossa conduta cotidiana, o tempo todo. Por isso, quando nós lançamos metas, quando nós lançamos objetivos, no começo de um ano, de um novo desafio, de um novo tempo, é difícil a gente começar a fazer essa virada de chave, mudança de hábito, porque o cérebro vai trabalhar contra nós. Não, porque ele gera estresse. Toda mudança, repito, gera estresse. Então ele vai convidar você, por ser preguiçoso, e aqui é um uso popular, não sou psicólogo dessas expressões. Ele vai convidar a você a permanecer do mesmo jeito, porque ele não terá trabalho. Por isso, muitas vezes, a nossa dificuldade. Falando de hábito, que pode gerar vício e que gera incômodo, abra comigo o texto que você conhece tão bem. 1 de Coríntios, capítulo 15. Quem encontrar, pode ler, por favor, em voz audível, para que todos ouçam. Até os que estão em casa, viu? Leia bem forte, porque o sistema de captação não é tão bom. Eu quero ouvir você e também aqueles que estão em casa nos acompanhando. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 33. Você encontrou? Amém? Pode ler. Exatamente. Quando estava no seminário, numa das disciplinas chamada de homilética, que é onde a gente aprende a pregar meio que pretensão, né? Quem dá a palavra é Deus, mas a gente aprende as técnicas que nos ajudam na hora e na prática da pregação. O professor, o reverendo Weber Ferreira Silveira Lima, aqui do Cambuci, por exemplo, pastor lá, ele dizia: cuidado, citando esse versículo, cuidado com as palavras habituais que vocês pronunciam no dia a dia. E aí usou o exemplo de palavrões. Às vezes é comum, não sei se é o seu hábito ou não, mas às vezes é comum. As pessoas durante a semana, no meio da sua família, cita aqui e ali um palavrão. Imagine um pastor que viva numa família assim. E ele pode ser traído, Cícera, por aquelas palavras que para ele no dia a dia, fora da igreja, são comuns. E de repente numa pregação escapa e solta lá uma palavra inapropriada. Então Paulo, nesse versículo, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação preciosa. Olha, cuidado com essas palavras, porque elas corrompem sim os bons costumes. Elas podem te gerar, porque é um hábito, é frequente, podem gerar em você um vício, e depois você terá dificuldade. Portanto, a comodidade de a gente repetir aquilo que a gente sempre é no dia a dia. Então, comparando as nossas metas, quem sabe distantes de ser atingidas, já que depois de 6 meses que foram pensadas e planejadas, continuam no mesmo lugar. E por quê, pastor? Lançando aqui um primeiro desafio na nossa mensagem, põe em ordem a tua casa, é que a gente tem dificuldade de olhar com os olhos espirituais. A gente olha literalmente, mesmo que crentes. Se você lançou metas ousadas demais em janeiro, e agora se vê numa condição difícil, porque já se passou 6 meses, e eu vou dizer para você, não se trata de metas ousadas. As metas ousadas ou não, que foram colocadas lá em oração diante de Deus, e talvez agora você se vê
frustrado porque acha que não vai conquistá-las, talvez eu tenha que dizer para você: olha, com quais olhos você está olhando para as suas metas? Os olhos carnais, do planejamento humano, racional, das capacidades humanas, ou os olhos espirituais? Por isso, irmãos e irmãs, nessa noite, o texto é bastante sugestivo quando o profeta leva aquela visita na casa de um rei e diz para ele aquela notícia que ninguém quer receber: põe em ordem a tua casa, porque Deus vai te levar. Volte os seus olhos para lá, para o texto, se você fechou, 2 Reis, capítulo 20. Vamos nos ater aqui, irmãos e irmãs, em 3 momentos que eu quero compartilhar com vocês. 2 Reis, capítulo 20. Então, a mensagem que o profeta levou, para deixar bastante clara para a nossa reflexão, por esse tempo, verso 1, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, o profeta foi visitá-lo e lhe disse: põe a tua casa em ordem, porque você não vai escapar. Sabe o que significa aqui? Só acontece mudança de hábito quando nós estamos dispostos, irmãos e irmãs, a adquirir olhos espirituais. E aqui, pastor, que tem a ver essa comparação com olhos espirituais, com o cérebro no sistema límbico, que sempre nos provoca a fazer e agir sempre do mesmo jeito, um hábito viciante. Tem a ver que quando ele recebe aquela notícia, aquela mensagem, o que o cérebro vai sugerir para ele, Sueli? Olha, o cérebro vai dizer exatamente: olha, toma remédio, procura o médico, faz exame, toma chá, pede oração, clama, começa um jejum, começa uma corrente de oração, porque é tudo aquilo que já está depositado no coração daquele homem e ao mesmo tempo faz parte da sua vida religiosa, faz parte do seu hábito religioso. Mas o desafio, quando nós lançamos metas ou temos uma conquista colocada aos pés do Senhor, a pergunta sempre a ser respondida é: com que confiança você está colocando as metas diante de Deus? Essas metas dependem mais de você ou dependem do Senhor? Por isso, irmãos e irmãs, pôr em ordem a casa, de alguma forma já antecipando, teríamos de dizer: mas como assim, pastor? A minha casa está em ordem. Sabe por que você diz isso? Porque você olha com os olhos espirituais, aliás, com os olhos carnais, olha para o seu casamento, olha para os seus filhos, olha para a sua conta bancária, olha para o seu testemunho e conclui: não, minha vida está ótima, minha casa está em ordem, portanto, não, o Senhor está equivocado. Será? Será que Deus está equivocado? Abra comigo, Zacarias capítulo 4. Vamos pensar sobre o desafio de mudança de hábito. E aqui o desafio no córtex cerebral, é você começar a colocar aqui as mãos para trás, cruzando atrás da cabeça. É uma ilustração para dizer o seguinte: olha, para fazer mudança de hábito, precisamos nos livrar dessa facilidade de agir sempre do mesmo jeito. Chegou a doença, o que nós devemos fazer? Então nós vamos no automático, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos oração na igreja, nós vamos ao médico, nós fazemos exames, mas será que nós estamos preparados para fazer a seguinte pergunta a nós mesmos: Deus, com que propósito essa doença chegou a mim? Isso seria uma atitude feita a partir do córtex cerebral. Aquilo que não é habitual, é algo novo, é um desafio para a gente olhar com os olhos espirituais. Deus, sim, eu sei que eu não vou viver eternamente, ainda que queira viver mais, mas qual o propósito desse câncer? Qual o propósito dessa doença terminal? Zacarias capítulo 4, eu quero que você acompanhe comigo. E dá um tempinho para mim também, porque eu também acho difícil achar Zacarias, viu? Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias. Amém?
Você encontrou Zacarias capítulo 4? Eu vou ler para você alguns versículos, destacando o Zacarias aqui agindo como o sistema límbico. Aliás, Zacarias não. O Zacarias, desculpa, o Zacarias mesmo. No capítulo 4, eu quero sugerir para você observar o seguinte detalhe que o texto nos mostra. Verso 1 e verso 2, Deus leva o anjo para falar com Zacarias. Verso 1, o anjo que falava comigo voltou e me despertou. Aí é importante a gente pensar, né? Despertar aqui ou seja, mudança de hábito. Deixa de dormir, acorda. É uma linguagem simbólica para dizer o seguinte: olha, fica esperto porque tem algo novo, uma mudança de hábito que precisa acontecer com você. Zacarias não estava dormindo literalmente, é uma mensagem figurada. Olha, desperta, prepara para algo novo. Então planejamento é isso. Olha, quando você lançou lá as metas, escuta, qual algo novo que você vai fazer, qual a mudança de hábito que você precisa começar a fazer para conquistar aquilo que está nas suas necessidades, no seu próprio alvo. Desperta, desperta, assim como alguém desperta do sono. Verso 2, ele me perguntou, ele leva o profeta até o templo, no altar, e diz assim a ele: o que você está vendo? Imagina, chamo o seu Antônio Maurício, peço a ele para que venha até o altar, e digo a ele: olhe sobre a mesa, irmão Maurício. Por alguns instantes ele olha, e depois eu pergunto: o que vê o irmão? O que o irmão está vendo? Ora, pois, é natural, o sistema límbico, ele vai dizer: olha, eu estou vendo aquilo que eu já conheço. Quantas santas ceias eu participei aqui? E ele começa a descrever: eu vejo a Bíblia, eu vejo a taça, eu vejo os pães, eu vejo as uvas. Essa é a experiência que o anjo está agora desafiando o profeta Zacarias. Olha para o templo, o que você vê? Ele responde literalmente com os olhos naturais. Ele responde: ora, eu vejo um candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Ele responde com experiência pessoal, como qualquer um de nós responderia a esta mesma pergunta, só que nos dirigindo à mesa do Senhor. Porém, irmãos, Deus não vê o óbvio, nós vemos o óbvio. Deus não é com esses olhos que eu quero que você enxergue a mesa do Senhor. Ele insiste, verso 6, aí mesmo em Zacarias. Ele prosseguiu, o anjo, e vai dizer: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui aos olhos espirituais, ou seja, a conquista, a mudança, a conquista, o retorno para Jerusalém, a construção do templo, dos muros, a restauração de Jerusalém, não dependerá absolutamente das mãos de vocês. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós planejamos no Senhor, nós não podemos ser traídos pelos nossos próprios olhos materiais. Talvez por isso passaram 6 meses e nós continuamos exatamente na mesma zona de conforto. Pastor, então o que é mudança de hábito? Nessa noite, irmãos e irmãs, o desafio é sempre inverter. Córtex cerebral: Senhor, vou fazer uma pergunta ao Senhor nas minhas orações. Até hoje, eu sempre me preocupei com o óbvio. Chegou a doença? Claro, eu quero saúde. Chegou a dificuldade material? Claro, eu quero bênção material. Chegou o problema? Claro, eu quero solução. Quando nós começamos a olhar com os olhos espirituais, irmãos e irmãs, a questão a ser feita é: Senhor, qual o propósito disso? E quando a pergunta é feita, Deus responde: o que você vê, Zacarias? Eu vejo o óbvio, mas não é o óbvio que eu quero que você veja. Então ele responde: olha, não será por força, nem por violência, nem por estratégia, que os estrategistas tanto falam, né? Nem pela sua capacidade, nem pela sua condição material, mas será pelo quê? Pelo próprio Espírito do Senhor. E daqui a pouco você vai entender
Porque Deus disse aquela palavra ao profeta, aliás, ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. Ele não conseguiu entender aquela frase, porque a casa dele era uma casa em ordem. Seu casamento, o seu ministério, a sua vida espiritual. Tanto o presbítero Milton, ele vai dizer isso nas suas orações, batendo na parede para Deus: Senhor, o senhor está enganado. Eu não. O senhor me conhece. Lembra-te, Senhor, eu sou servo íntegro, eu não mereço isso. Essa oração é de quem olha com os olhos humanos, que olha sobre a mesa e vê aquilo que é óbvio. E Deus diz: não é com esses olhos que eu quero que você olhe a sua casa. Eu quero que você olhe com os olhos espirituais. Leia aí ainda, por favor, Zacarias, o versículo de número 10, por favor. Pode ler para mim. Zacarias 4, no mesmo texto. Você que está ainda na referência, leia o verso de número 10. Amém. Aquelas 7 lâmpadas que ele via, literalmente, Oscar, com os olhos terrenos, os olhos humanos, não eram as 7 lâmpadas. Deus diz assim para ele: olha, não despreze os humildes começos, Leila. Não fique olhando para as metas ousadas que você lançou em janeiro. Se você continuar olhando, não olhe com esses olhos humanos, porque aquelas 7 lâmpadas que você viu, Josias, no altar, não são as 7 lâmpadas, são os 7 olhos do Senhor. Não despreze os humildes começos. Não mude das metas que você lançou em janeiro, não as abandone. O desafio para esta noite é apenas: mude de hábito, olhe com outro olhar. Olha com um olhar espiritual e pergunta o propósito de Deus para a sua vida quando você lançou aquelas metas. Um segundo momento, irmãos, no texto de 2 Reis. A nossa casa, aos nossos olhos, pode significar outra coisa aos olhos de Deus. Então, quando você olha para o seu casamento e conclui: Sandra e Marcial, glória a Deus, ótimo, 35 anos de casamento, vamos fazer uma viagem, bênção, maravilha. Claro, uma história linda, escrita até aqui. Mas quando Deus nos desafia a olhar com os olhos espirituais, o nosso casamento é muito mais do que a gente calcula e interpreta. A nossa casa, a nossa família, o nosso ministério é muito mais do que aquilo que nós enxergamos. No verso 1, a frase então é: ponha em ordem a tua casa. Chegou a hora da gente pensar: por que, Carlos Ferli, aquela oração de Ezequias para Deus naqueles termos? Senhor, eu não aceito essa profecia. Não, Senhor, não é para mim. Eu quero viver mais tempo. E a pergunta que nós precisamos fazer no contexto desse texto é: por que, Cleide? Por que Ezequias queria viver mais tempo? O contexto anterior e o contexto posterior nos oferecem a resposta. E por que ele vai dizer na oração a Deus que ele não merecia, com outras palavras, ele não merecia morrer? Porque é um homem crente, íntegro, temente a Deus. E só faltou dizer para Deus, ainda que não disse em palavras, disse em pensamento: a minha casa está em ordem, Deus. Quantas vezes nós dizemos, quando nos aparecem os problemas, as enfermidades, as dificuldades, nas nossas orações, direta ou indiretamente, a gente diz isso para Deus: eu não, Senhor, eu não mereço. Eu sou teu servo, tua serva, eu sou um bom crente. E fazemos uma oração errada, à semelhança de Ezequias, à semelhança de Zacarias, porque quando Deus nos aparece e nos permite situações assim, a questão a ser colocada diante de Deus é: qual é, Senhor, o teu propósito para isso? Porque Deus tem um propósito para tudo.
Paulo em Romanos 8 diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê isso? Amém? Todas as coisas, até mesmo a morte. Abra comigo, 2 Reis, você vai entender por que o teor da oração de Ezequias. 2 Reis, aí mesmo, só que no contexto anterior, lá no capítulo 16, veja comigo alguns versículos. Capítulo 16, verso 1 ao verso 4. Preparando a sua reflexão para ler comigo aqui os 4 primeiros versículos do capítulo 16, eu pergunto para você pensar comigo. Qual é o padrão, Laodiceia, de casamento que Ezequias tem na cabeça? Qual é o padrão de casa que Ezequias tem na cabeça? Para ele dizer aquilo para Deus. Olha, Deus, a minha casa está em ordem. Eu não aceito essa profecia. Como assim põe em ordem a tua casa? A minha casa está em ordem, Senhor. O meu casamento é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. A minha conta bancária é bem administrada. O meu testemunho é contento da palavra. Não, Senhor, eu não aceito essa enfermidade. Eu não mereço isso. Qual é o padrão de casamento? Qual é o padrão de casa que formou a mentalidade de Ezequias? É a sua própria formação. Afinal de contas, Ezequias teve um pai, teve uma mãe. Quem é o pai de Ezequias? Essa pergunta precisa ser respondida, Cícera. Veja comigo, 16. Verso 1. No 17º ano do reinado de Peca, vai ter um nome horrível assim lá adiante, né? Isso lá é nome de se ter Peca, né? Mas enfim. No reinado de Peca, filho de Ramalias, Acás, presta atenção, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel, queimou a seu próprio filho em sacrifício, sabe aquelas coisas horrorosas? Um pai, imagina um pai, e até hoje, infelizmente, isso tem no Brasil também. Aqui e acolá, infelizmente, às vezes acontece isso. Acás vai, movido por aquelas religiões vizinhas, cananeias, e oferece, na expectativa de receber uma bênção, ao seu próprio filho em sacrifício. Coisa diabólica. Esse é o pai de Ezequias. Queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Depois você continua em casa a leitura. Ou seja, este era o pai do rei Ezequias, que inexplicavelmente, apesar de ter sido formado numa casa assim, numa família assim, Ezequias era um homem crente. Por isso, irmãos e irmãs, agora faz sentido a resposta àquela profecia. Eu não, Senhor. Ele poderia dizer, porque a casa de meu pai, da minha mãe, onde eu fui formado, desculpa a expressão, era uma desgraça, idolatria pura, não escapou ninguém. E pela tua graça e misericórdia, Senhor, eu estou aqui, nada do que fazia na casa do meu pai eu faço na minha. Portanto, Deus, a minha casa está em ordem. E concluindo, eu não mereço essa profecia. Eu quero viver mais. E se isto, então, estivesse correto, teríamos de perguntar, então quem estava errado, já que a profecia chegou? Seu Geraldo, estaria Deus equivocado ao determinar que chegara o tempo de levar para a glória, viu? Ezequias? Não. Veja o verso 2 comigo. Voltando lá para capítulo 20. Então, no verso 2, nós temos a expressão: então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Fidelidade, íntegro coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Chora amargamente, claro,
Quem fica feliz com uma doença mortal? Ninguém, óbvio. Mas Deus não precisa, irmãos e irmãs, ser lembrado de quem nós somos. Amém? Ele não precisa. Ele sabe. Nunca erra. Portanto, mudança de hábito é: qual o teu propósito, Deus, com essa notícia que chegou na minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha saúde, para a minha conta bancária? Qual o propósito disso, Senhor? O que, Deus, tu queres mostrar a mim? Não se achar melhor que o seu pai, que outros crentes da igreja, ainda que a casa do seu pai tenha sido uma droga, desculpa a expressão, como foi a casa de Acás. Não era isso que Deus queria dizer para Ezequias. Então o padrão de casa que ele tinha na cabeça era o padrão da casa, presbítero Edenilson, dos seus pais. E de fato aquela casa incomparável. Mas na verdade, havia algo no coração de Ezequias que ele não disse para Deus. E você sabe muito bem, que conhece a história. Para a gente terminar, por que Ezequias queria viver mais? Presbítero Milton, o rei Ezequias se achava tão bom, tão crente, e glória a Deus por isso, porque de fato era, a Bíblia descreve isso. Que o legado que ele deixou, porque na verdade, ele restaurou todo o templo, ele afastou toda a idolatria que o seu próprio pai havia trazido para dentro do templo, ele reforma. De fato se trata de um homem crente, Batista, homem crente, temente a Deus, testemunho digno. Só que ele se encantou vaidosamente com a sua própria história, portanto ele tinha um legado, Diego, maravilhoso para deixar. Só que não havia filhos, não tinha tido ainda filhos, e ele queria ter um filho para então deixar um sucessor. A pergunta que vai iniciar nosso terceiro ponto para reflexão é: você acha mesmo que Deus precisa de você para cuidar do seu próprio rebanho? Você acha mesmo que Deus precisaria de um sucessor humano de Ezequias para continuar cuidando ou mesmo julgando Israel? Em outras palavras, irmãos e irmãs, era isso que estava entrelaçado na profecia que chegou para Ezequias. Deus não estava equivocado, ao contrário, amando muito a Ezequias, quis poupá-lo da continuidade da história. Poucos reis foram tão crentes quanto foi Ezequias. Termine assim. Então chegou aquela doença mortal na casa dele, então olha, de forma meio que ainda que estranha, glorifique a Deus, porque a nossa vida não será eterna aqui. Qual o propósito, Deus, desse câncer, dessa doença terminal? Ele se achava bom e precisava de um legado a ser historicizado. Queria ter um herdeiro. Colocar a casa em ordem é preparar-se para a mudança de hábito. É isso. Vamos terminar? Alguns versículos aí mesmo no capítulo 20 que nós não lemos ainda e de forma proposital. Porque Deus disse a ele: coloca a tua casa em ordem. E porque ele, olhando com os olhos humanos, achou que Deus estava equivocado, porque a sua casa estava em ordem, porque o padrão de casa que ele tinha era a casa dos seus pais. Mas não era a casa literal que Deus estava dizendo. Verso 16, acompanhe comigo. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, portanto na sua casa, no reinado, em Israel, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: presta atenção, igreja, boa é a palavra do Senhor que você falou.
pois ele pensava assim, ainda no verso 19: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Pensa! Portanto, ninguém é perfeito diante de Deus, ainda que muito crente como você é, um testemunho lindo. Em algum momento lá no profundo do seu coração está ali alojada a vaidade que você tenta esconder, mas não consegue. Olha o que ele é capaz de dizer: olha, mas não importa, pelo menos enquanto eu estiver vivo, o meu nome será preservado, e eu terei um filho ainda para deixar o legado. A profecia diz: olha, você não está entendendo, por amor a você, Deus vai te preservar por mais um tempo, mas olha, depois disso será desgraça, em Israel morte, desolação. E a resposta mais decepcionante ainda: ah, mas pelo menos, em outras palavras, eu não estarei mais aqui. Então, qual casa Deus estava vendo a partir do rei Ezequias? A casa de Israel. Não a casa literalmente. Por isso, irmãos e irmãs, terminando, quando nós lançamos metas, desafios, a gente só vai achar que eles são ousados, difíceis, enquanto a gente não mudar de hábito. Achar que é por nós mesmos, planejamento bem feito, capacidade humana, hábito religioso, não basta orar. Vamos orar, vamos jejuar, corrente de oração, e as metas que foram lançadas, Paulo, Ruth, serão alcançadas? Não. Ah, pastor, mas o senhor não disse isso lá em janeiro. Deus não me deu em janeiro, só está me dando agora. Não olhe com os olhos humanos. Quando Deus trouxer a profecia para a sua casa, uma palavra revelada seja pregada por mim ou por quem quer que esteja, se você sentir no coração que é para você, acolha, não conteste, mas no tempo adequado pergunta: qual é o propósito, Deus, para essa palavra? Porque eu não quero fugir dos teus propósitos. Eu não quero continuar olhando com os olhos humanos. Não quero olhar o óbvio. Se o Senhor está me mandando olhar para a mesa, o que o Senhor quer que eu ouça ou veja? Porque eu quero estar submisso aos teus propósitos. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.